Boa tarde, pessoal. Mais uma videocarta da Logos Capital, referente ao mês de dezembro. Um mês que foi muito bom, de um semestre muito difícil para a empresa. Um mês que o Logos Total Return subiu quase 17% e o Long Bias 8%, ou seja, retornos bastante superiores aos benchmarks, mas num semestre que, obviamente, quem nos acompanha sabe que foi difícil e a gente ficou muito aquém do que gostaríamos. Com relação ao semestre, né, vale lembrar que a gente teve um primeiro semestre excepcional, até fazendo meia-culpa, nos entusiasmamos e esquecemos que o Brasil é sempre um país muito difícil de você estar investido. E aí, a partir de julho, veio todas as questões fiscais, né? Primeiro o meteoro dos precatórios, depois o rompimento do teto, que era a nossa única âncora fiscal, e o que precipitou um descolamento completo do Brasil, né? As bolsas no mundo inteiro testaram altas históricas, máximas históricas nas suas respectivas bolsas, e o Brasil caiu um pouco mais de 10% no ano, com destaque para um segundo semestre muito pior que o primeiro, por essa questão fiscal. Vale lembrar que, com relação a dezembro, importante que 3 das posições que se destacaram para a nossa performance são 3 posições que a gente gosta bastante, segue investida e deve continuar em 2022 e faz parte um pouco do perfil de investimento da casa, que foi Embraer, a Sabesp e a Sequoia. Embraer, primeiro, aconteceu o evento que a gente esperava, então a gente fala para os nossos investidores e quem nos acompanha que a gente gosta de teses assimétricas que tem algum trigger. Aconteceu em dezembro com a Embraer, que era a questão da SPAC, né, que é aquele fundo, um pré-fundo antes de um IPO, né, um pré-investimento antes de um IPO, que avaliou a empresa de carro voador da Embraer num valuation bem acima do que a gente esperava e o mercado. E aí fez com que a ação subisse bastante em dezembro. A gente sabia que existia esse risco positivo, ele aconteceu e contribuiu bastante para a nossa cota em dezembro. Sabesp, idem, porque existe a perspectiva do governador de São Paulo, João Dória, falar alguma coisa com relação à privatização. Hoje a empresa precifica 0 ou até negativo com relação à privatização. Na eventual acontecimento de uma privatização, a gente acha que a empresa poderia valer o triplo do que ela vale em bolsa, né, que é surreal, porque ela está muito barata. Então a gente ainda está investido nela e a gente acha que pode pelo menos ter algum news flow nesse começo de ano com relação à empresa e potencial privatização. E a terceira tese que a gente carrega desde o IPO, fomos um dos âncoras, com posições maiores ou menores, que é a Sequoia, que a gente vê como uma mistura de empresa barata, com um dos maiores crescimentos, se não o maior, de lucro da Bolsa. Então essa combinação a gente acha espetacular. A empresa está blindada de todas as questões referentes ao e-commerce no Brasil, porque ela faz a logística, ou seja, essa competição entre os vários players de e-commerce no Brasil que afetou o preço de uma Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas, ela está fora porque ela faz a parte de logística e ela não sofre a competição que as demais estão sofrendo, inclusive com a presença das chinesas. Então são posições que a gente carrega, os nossos investidores sabem que deu muito certo em dezembro, a gente deve seguir em 2022. Com relação ao ano de 2022, né, assim, tende a ser um ano, de novo, muito difícil, porque a questão fiscal não está sanada. O que acontece no Brasil, né? A gente fala com alguns investidores estrangeiros, é importante lembrar, o investidor estrangeiro olha para o Brasil com relação a 22 com uma imagem negativa ainda, porque a gente deve ter inflação alta, ao redor de 5%, um crescimento pífio, que é perto de 0%, e ainda complementando isso o risco eleitoral, que sempre traz volatilidade, hoje dominado por uma polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Acho que a gente tem uma visão aqui que não seria ruim nenhum dos dois, como está precificado nos ativos no Brasil, mas a gente acha que vai trazer volatilidade. Então a gente acha que vai ser um ano difícil, a gente tem que estar preparado para isso, e a gente está. Foi mais um enorme aprendizado do segundo semestre do ano passado. Então a gente entra com posições mais diversificadas e potencialmente com alguns hedges, que vai depender do nível de preço, para garantir que a gente, né, nessa volatilidade, que a gente perca menos nos momentos de queda na Bolsa. Lembrando que a gente tem uma visão de que o Brasil está muito barato, né? Qualquer ativo no Brasil está ao redor de pelo menos 30% descontado com o que a gente acha que é o valor justo. Então, se a gente pegar o juros longo no Brasil, ele está ao redor de 11 hoje, chegou a bater quase 13. A gente acha que o juros seria algo como 9, talvez 8. Câmbio, né, está ao redor de 5,60. A gente acha que o valor justo seria algo entre 4,50 e 4,80. E Bolsa, que está ao redor de 100 mil, 105 mil pontos. A gente acha que o valor justo seria entre 120 e 130 mil pontos. Enfim, então tudo está muito barato, mas a gente entende que num cenário que a economia não cresce, a inflação ainda é alta, e você tem um risco eleitoral, não é um cenário para você ir o que se chama all-in, né?
você tem que ir com moderação, aproveitar as quedas para aumentar e saber tradear isso, né? Então essa é a nossa visão para 2022, a gente segue animado, segue investido, mas diversificado e potencialmente com alguns hedges.